Convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51. Pedir para acender a luz do fundo do templo. E ali no cantinho. Salmo de número 51. Diz assim. Abre a Bíblia bem no meio. Está no Salmo, tá? Aí é só achar o 51. Diz assim o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que ela venha realizar aquilo que é do teu agrado na nossa vida. Que o teu Santo Espírito nos conduza ao centro da tua vontade. Fala conosco, a cada um de nós, e transforma-nos, ó Deus, para a tua honra e tua glória. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é o companheiro. Há até um livro que fala que o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. É aquele que está conosco, é aquele que está realizando o ministério na vida de cada um de nós, é o nosso companheiro de jornada neste mundo. E através da sua companhia, deste relacionamento, desta comunhão, nós experimentamos ou passamos por algumas experiências. O batismo no Espírito, os enchimentos do Espírito, o fruto do Espírito, os dons que são concessões do Espírito e as visitações do Espírito Santo de Deus, que vêm em momentos específicos sobre a vida daqueles que o buscam. Nesse mês de setembro nós queremos pensar sobre isso, sobre esta experiência de visitação de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus nos visita, ele nos visita para promover uma libertação de algo na nossa vida, de uma situação da nossa vida, de uma área da nossa vida que precisa de uma ação de Deus para que a gente possa caminhar livremente. É como se nós estivéssemos com um cano entupido, você já teve isso na sua casa, e a coisa não flui, até que você vai tratar daquilo, joga lá um produto ou usa um desentupidor, e de repente aquilo sai,
É tirado aquilo que entope e as coisas simplesmente começam a fluir tranquilamente. É essa a ideia. Existem determinadas questões na nossa vida que emperram, que fazem com que a gente patine na vida cristã, que a gente não se desenvolva, que a gente pareça aquelas pessoas a quem Paulo escreve na igreja de Corinto, dizendo assim, olha, vocês já deveriam estar se alimentando com um alimento sólido, substancioso. No entanto, vocês estão tomando um leitinho, se comportando como crianças que ainda precisam de mamadeira. E por que que isso acontece? Por que que essas pessoas parecem que estão patinando e amarradas e presas a um determinado momento de suas vidas? Existem algumas situações que precisam ser tratadas e que, sendo tratadas, vão desentupir, vão abrir caminho para um fluir do Espírito, para uma ação do Espírito na vida daquela pessoa. Perdão. O discípulo vivencia essa libertação através de algumas experiências que nós precisamos passar na vida. Por isso que a gente está falando disso de visitação. Não acontece todo dia. Não é todo dia que você tem um problema que está emperrando a sua vida. Mas de vez em quando a gente precisa perceber esta ação de Deus. E nós, quando Deus nos visita, nós precisamos tomar uma decisão radical. Assim como essa ação de visitação de Deus é algo inusitado, é uma experiência diferente, é algo extraordinário, exige de nós também uma decisão não comum, não do cotidiano, uma decisão também que seja extraordinária. Então nós vamos pensar em algumas decisões que são importantes, que se a gente não toma, fica com a coisa emperrada, fica entupido esse fluir do Espírito. Uma delas é a confissão. A gente precisa passar por essa experiência de confissão, senão as coisas não andam. A fé, nós precisamos de vez em quando sermos chamados à fé. Lembra que Jesus orou por Pedro? Pedro, o diabo pediu para te cirandar. Você já pensou que o diabo também pode ter pedido a alguns de nós para cirandar? Aliás, Jesus falou que pediu para cirandar a todos, mas falou especificamente com Pedro. Você já pensou que o diabo quer fazer isso conosco? E o que Jesus falou para Pedro foi, olha, Pedro, eu orei, eu roguei ao Pai, que a sua fé não seja em vão. Então, de vez em quando, meus irmãos, a gente é chamado a tomar uma decisão de fé, porque senão a coisa vai ficar emperrada. A gente precisa, então, a confissão, a fé, a renúncia. Quantas coisas nós precisamos renunciar, ídolos que vão tomando conta do nosso coração e que vão impedindo a gente de caminhar, de ter esse fluir no Espírito. O perdão adoece as pessoas. Tem gente entravada na cama porque não é capaz de perdoar. E às vezes Deus está chamando, se você precisa perdoar, nos chamando ao perdão e, por fim, ao amor. Então, nesses 5 domingos de setembro, a gente vai pensar nestas decisões radicais, nestes chamados que Deus faz a mim e a você, para sermos finalmente libertos e podermos andar e deixar fluir o Espírito Santo de Deus na nossa vida com o seu poder. E aí eu sei que a gente passa por isso, que há aquela situação, pastor, eu não consigo caminhar, eu não consigo vencer um pecado, eu não consigo me desenvolver, parece que eu continuo uma criança na vida cristã e as coisas não funcionam. Eu queria pensar, então, nessa noite sobre a confissão, e especialmente aqui no Salmo 51, um salmo que trata de 3 assuntos muito importantes para nós, que vão permitir, e hoje, eu quero terminar esse culto na esperança que você seja capaz de entender o que Deus está nos falando e possa experimentar isso. E sair daqui assim liberto, livre, com essa área da sua vida que estiver pegando, desentupida, com o Espírito Santo podendo agir tranquilamente na sua vida. O que esse Salmo 51 fala? A respeito de que ele fala? Ele trata de 3 assuntos especificamente. Ele fala sobre Deus, ele fala sobre o nosso coração, e ele fala sobre pecado. Nesses 19 versículos, ele está tratando desses 3 assuntos. E o que ele fala sobre o pecado? Ele não cita atos pecaminosos específicos aqui, mas ele trata nos versículos de 1 a 4, ele usa algumas expressões
para falar sobre o que é o pecado. Então, esse é considerado um salmo davídico e ele tem até um título que é posterior, naturalmente, dizendo que ele foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Davi escreveu esse salmo, vamos compreender dessa maneira, e ele está falando de um assunto específico na sua vida, de uma experiência que ele enfrentou. Ele fala sobre transgressão, ele fala sobre culpa, ele fala sobre pecado, ele usa essa expressão, ele fala sobre ser reprovado por Deus, e ele fala sobre ser condenado. Deus dizer assim, você está errado. Deus definir isto. Ele não trata de atos específicos, mas nós sabemos, por conta desse cabeçalho, que nós estamos tratando aqui do adultério de Davi, do abuso que Davi cometeu contra Batseba. Davi era um rei. Batseba era a esposa de um súdito, de um soldado de Davi. E houve esse assédio. O rei me chamou e usou da sua autoridade para abusar dela. Davi, então, tem essa possibilidade, sendo rei, de criar esse abuso. Para quem não lembra, eu acho que tem gente que não sabe dessa história. Davi já era rei de Israel, chega o tempo de guerras e o seu exército sai para guerrear, e Davi deveria ir com o seu exército, mas Davi não vai. Fica no seu palácio, e do seu palácio ele consegue observar Batseba tomando banho. E ele fica enamorado de Batseba, que era esposa de Urias, que era um soldado do exército de Davi. Mas Davi desejou Batseba, ele era o rei, perguntou quem era, foi informado que era esposa de Urias, falou, manda ela vir aqui. E vindo, ele a possuiu. A Bíblia é interessante, porque a Bíblia, inclusive, relata que ela havia acabado o seu ciclo menstrual. E o que acontece, que depois de algum tempo, Batseba está grávida. E manda um recado para Davi. Davi, eu estou grávida. O que Davi faz? Manda um recado para Joabe, que era o comandante dos exércitos que estava em guerra, e diz assim, manda Urias voltar aqui, eu preciso conversar com ele. Urias, que é o marido de Batseba, volta, e Davi conversa com ele, mas agora você vai para casa. Volta só depois lá para a guerra. Na esperança que Urias fosse, com saudades da sua esposa, dormisse com ela, e ia ficar assim, ó, ela engravidou de Urias, ainda que a cara seja de Davi, mas é de Urias. Mas Urias pega e fala, não posso fazer isso. Ele pega e dorme na porta do palácio, porque ele falou, não, os soldados estão dormindo aqui, o meu comandante está na guerra, eu não posso achar que eu estou com vida boa, eu não vou criar essa desonra para o meu exército. Aí Davi fica sabendo, chama ele de volta, fala para ele ficar mais 2 dias ali, ele não fica, ele não vai para casa. Então, quando ele volta para o fronte da batalha, ele volta com um recado para Joabe. Joabe, coloca Urias no lugar onde a batalha é mais ferrenha. Tá? E Joabe faz isso. E Urias, então, é morto pelo exército inimigo de Israel. E aí, chega a notícia para Davi, e Joabe, inclusive, manda, olha, se o rei perguntar por que você fez isso, que estratégia é essa que fez com que a gente perdesse homens, avisa ele que Urias morreu. Tá? Deixa bem claro isso para Davi. E aí Davi recebe essa notícia e Urias está morto. Batseba agora é viúva. A Bíblia diz que Batseba chorou a morte do seu marido, mas que Davi logo em seguida a tomou por esposa. O rei tinha a prioridade, tinha o direito de ter um harém, de quantas mulheres ele pudesse sustentar. E Batseba, então, passa a fazer parte do seu harém. É essa a história. Acontece que, alguém já me disse aqui que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Não é? Então, Batseba engravidou.
Mas mais do que assim essas coisas mal feitas que Deus não permite que fiquem escondidas ou que o diabo não ajuda a esconder, Deus sabe de todas as coisas. E Deus envia o seu profeta chamado Natã para confrontar Davi desse pecado. E Natã faz uma alegoria contando de um pobre e um rico. O pobre tinha só uma cabritinha, uma ovelhinha, perdão. Uma ovelhinha que ele criava dentro de casa, bebia no copo dele, dormia no colo dele, só tinha um. E tinha um rico que tinha muitas ovelhas. Aí passou um visitante e foi se hospedar com o rico, e aí o rico, em vez de matar uma das suas ovelhas, do seu rebanho, para oferecer ao viajante, mandou pegar a ovelhinha do pobre para oferecer para o viajante. E Davi ficou indignado. Isso é injusto, esse homem deve morrer. E aí Natã fala, você é esse homem. E aí Davi cai em si no seu pecado, confessa, Deus o perdoa, mas diz que a criança vai morrer e a criança acaba morrendo. É importante a gente saber disso. A mentira no coração, essa ilusão, o pecado é esta ilusão de que a satisfação daquele desejo imediato com Batseba vai ser bom. Se eu tiver, vou ficar satisfeito, vou ser feliz para o resto da vida, porque eu possuí aquela mulher. Isso é uma ilusão. O pecado é sempre uma ilusão que nos envolve e que acaba, como diz o verso 7, tirando a pureza que existe em nós. É por isso que Davi vai pedir, inclusive, para ser lavado, para ficar mais branco, porque ele agora não somente sabe que é pecador, ele sente profundamente o seu pecado, ele tem consciência disso. O pecado, no verso 8, diz que adoece, os meus ossos foram esmagados. O Salmo 32, que nós lemos no início do culto, quando Davi fala que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, ele está falando exatamente dessa mesma situação. Ele está falando desse período em que ele tentou iludir-se de que poderia esconder o seu pecado, de que Deus não estava, porque o povo não está sabendo, porque Urias não está sabendo, porque eu posso arranjar um jeito de esconder, que isso vai ficar sempre escondido. Isso é uma grande ilusão. O pecado, inclusive, rouba a alegria. Veja que no verso 8, diz Davi falando, eu preciso ouvir de novo júbilo e alegria. Eu preciso, no verso 12, que o Senhor devolva a alegria da tua salvação na minha vida. Esse pecado que não é tratado, que não é confessado, que não é exposto diante de Deus, ele vai tirando a nossa pureza, ele vai nos adoecendo, fisicamente, emocionalmente. Eu conheço gente que por causa do pecado, que não trata, que não comete, como eu falei, está entravado na cama, por causa disso. E esse pecado que rouba a alegria. Você sabe que quem mente, por exemplo, diz que uma mentira chama a outra, né? E chega uma hora que você já não sabe mais o que foi que você mentiu. E o problema da mentira é que você tem que ficar lembrando qual foi a história que você inventou. Não é? E você não tem paz, porque será que eu falei, será que eu não falei? O pecado faz isso com a gente. A gente agora vive para esconder o pecado, vive para ninguém nos ver, vive para não ser pego. É por isso que Davi falou, eu não tenho mais alegria, porque eu devia governar um reino, e eu vivo agora para esconder o meu pecado. Meus irmãos, a gente precisa, Davi está nos ensinando aqui que a gente precisa chamar o nosso pecado pelo nome. E a gente pode pensar aqui nesse instante que o Salmo trata de adultério, de assassinato. Não, lembra que Davi usa outras expressões para falar sobre isso. Ele vai falar transgressão, culpa, pecado, reprovação e condenação. Porque essas palavras expressam não o adultério, o assassinato de Davi, elas representam também os meus e os seus pecados, que nós cometemos hoje, durante essa semana, que já faz um mês que a gente precisava ter tratado e não tratou. O pecado, no nosso caso, precisa ser chamado pelo nome. Davi sabe, ele não, como eu falei, ele não cita o assassinato, o adultério, mas ele sabe do que ele está falando, do que foi que ele fez, e o que foi que ele perdeu por causa disso.
Mas o Salmo, apesar de falar do pecado, não é disso que se trata. Ele também fala sobre o coração, a respeito do coração, como eu disse. De um coração desejado por Deus. Quando você fala assim, poxa, como é que eu vou saber o que Deus deseja? Se Deus está feliz com o meu coração. Por exemplo, ele usa várias expressões para falar do que Deus está procurando em mim e em você. Verdade no íntimo. Você ser dominado pela verdade. Ele fala no verso 6 sobre sabedoria no coração, um coração sábio, para se conduzir na vida e para poder orientar outras pessoas. Ele fala de um coração puro no verso 10. No meio desse mundo que nós vivemos, de tanto lixo que nos é oferecido diariamente, manter um coração puro. Ele fala no verso 10 de um espírito estável, inabalável, sem dúvidas, que tem uma vontade nova e firme, que não vive naquilo que a gente chama de... quando você está com um duplo ânimo, né? Uma hora você está eufórico, outra hora você está depressivo. Não, o cristão foi chamado para ter um coração de espírito inabalável, estável, uma vontade nova e renovada constantemente. Um espírito pronto a obedecer no verso 11, um espírito quebrantado no verso 17, ou um coração quebrantado e contrito no verso 17, lembrando de um coração arrependido e triste, entristecido pelo pecado. Esse é o coração que Deus deseja. Todas essas expressões estão falando disso. E também ele fala de um coração que é rejeitado por Deus. Veja que nos versos 14 e 15 ele diz assim: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha língua anunciará o teu louvor. É esse coração desejado por Deus que faz isso, que anuncia a todos a vontade de Deus, que anuncia o seu louvor, que proclama a sua salvação. O que Deus não deseja é um coração que tem uma consciência cauterizada. Uma consciência cauterizada é como se você tivesse um calo na consciência, que não tem mais sensibilidade. Já fez calo na mão? Quem já mexeu com alguma coisa e capinou? Quem vai trabalhar, encher laje, termina o dia, está com calo na mão, aquela parte que você põe o dedo assim, aquilo está insensível. Essa consciência insensível, que ouve o cântico, não se sensibiliza, ouve a pregação, não se sensibiliza, lê a palavra de Deus, não se sensibiliza, ouve uma exortação, não se sensibiliza. Davi viveu dessa maneira. Irmãos, pensem em uma coisa. Nós falamos assim, Betseba tinha acabado de sair do seu ciclo menstrual, ela tem relação com Davi, e ela precisa de pelo menos um mês para perceber assim, eu acho que eu estou grávida. Falhou, então eu preciso verificar isso. Então ela tem lá mais um mês ou 2 meses para ter certeza, avisa Davi. Aí Davi manda chamar Urias, Urias vem, Urias é morto. Acontece tudo isso, ele toma Batseba como sua esposa, nasce a criança. Então nessa história tem quase 1 ano de Davi fazendo o quê? Escondendo o seu pecado. Sabe, fazendo o quê? Indo todo sábado no culto. Levar a oferta. Sacrificar. É depois de 1 ano, mais ou menos, que finalmente Natan chega para Davi. Davi, essa criança tem a tua cara. Tá? Essa ovelhinha aí não era sua. Davi, então, participou durante quase 1 ano de todos esses rituais. É por isso que ele vai afirmar que o sacrifício... no verso 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Quando ele tem consciência disso, ele lembra, faz 1 ano que eu estou fazendo isso. E sabe, a minha consciência não alivia. Eu não retornou a alegria da salvação do Senhor. Eu continuo sentindo os meus ossos adoecidos,
Por causa disso, o meu coração está doente. E naquela situação, meus irmãos, Davi reconhece que não adianta levar sacrifícios. Consciência cauterizada, onde não há perdão para o pecado, não há alívio para a alma. Eu quero falar para você, inclusive, isso. Você pode vir no culto desta igreja, todos os domingos, domingo que vem tem ceia, participar da ceia, e não ter alívio para a sua alma, porque enquanto você não confessa o pecado, aquilo fica entupido, e atrapalhando a sua vida, a sua consciência, a alegria no coração. Era preciso tratar primeiro para Davi do interior, para depois tratar do exterior. Quando Davi só ficou tentando levar sacrifícios, que era o exterior, o seu povo vendo o seu rei levar os seus sacrifícios, vendo o seu rei acolher a viúva do seu soldado, isso tudo era mentira. Era preciso primeiro tratar o interior para que finalmente o exterior pudesse ser corrigido corretamente, pudesse haver verdadeira restauração. Esse ano foi um ano de enganação, não de restauração. Davi precisava passar por isso, para que ele pudesse, inclusive, dar o testemunho correto. Lembra dos versos 13 a 15? Quando ele fala, eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, não oferecendo holocaustos que não têm valor diante de Deus. O Senhor, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O que eu vou anunciar aos pecadores? O que eu vou falar de louvor a respeito do Senhor para esses pecadores? Que Deus não se deleita em sacrifícios e holocaustos, mas que Deus se deleita num coração quebrantado, num espírito quebrantado. E sem que Davi experimentasse isso, não havia condições disso acontecer. Davi é o próprio exemplo do seu salmo, ele está compartilhando conosco a experiência que viveu. Que Deus quer um coração maleável, pronto a ser moldado por sua vontade, e não que foge da sua vontade. Quem está em pecado, foge de tudo que diz respeito a Deus. Eu aprendi muito cedo aquela frase, pode guardar e anotar, não é? Que ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. E sabe, meus irmãos, a falta de vontade de ler a Bíblia todos os dias, a falta de vontade de estar rodeado com os irmãos, estudando, o que eu aprendo com a revista da escola da caminhada, a falta de vontade de estar com os irmãos para meditar sobre o que Deus tem para a nossa vida, provavelmente esconde um pecado no nosso coração. Há um outro ídolo. Porque não é falta de tempo. Não é? Não é falta de ter uma Bíblia. Não é falta de ter a revista. Por que será que eu não sinto vontade? Por que será que a minha vida é emperrada assim? Por que será que eu estou há 30, 40 anos, 50 anos na igreja, e às vezes o pregador fala uma palavra, eu não sei que significado tem aquilo. O que aquilo tem a ver com a minha vida? Quando conta essa história de novo, eu falo, nossa, que novidade para a minha vida. Deus quer um coração maleável, pronto para ser moldado pela sua vontade. Esse salmo está falando sobre isso. Mas esse salmo não é a respeito do nosso coração. O salmo fala a respeito de Deus. O assunto principal aqui não é Davi, nem Batseba, nem Natã. O assunto principal deste salmo é Deus. A nossa igreja não se reúne por causa do pastor, da diretoria, do conselho gestor, da festa das nações. Nós não estamos aqui porque nós temos um CNPJ e compramos esses terrenos. Não. Nós existimos por causa de Deus. É difícil compreender às vezes isso. A gente se apega demais a essas coisas e fala assim, nossa, eu lembro quando abri o buraco para fazer o primeiro tijolo e eu sei todas essas coisas e eu sou quase parte disso. Eu me sinto como parte disso. Mas o nosso encontro não é sobre isso.
E esse salmo está falando a respeito de Deus, do que Deus procura. Pastor, mas eu venho aqui, ó, lembra aquele pessoal que vende coisa no metrô, né? Eu podia estar roubando, eu podia estar fazendo outras coisas, mas eu estou aqui. E tem gente que parece que faz uma justificativa, eu podia estar em tal, mas eu estou aqui na igreja, como se estivesse fazendo um favor. Não, meus irmãos, o que é que Deus está procurando? Ele está procurando um espírito quebrantado, um coração contrito, um coração, como eu disse, pronto a ser remodelado por Deus. Eu quero ser melhor que ontem e pior que amanhã. Domingo passado eu aprendi alguma coisa domingo passado. Hoje tem coisa nova para aprender. E domingo que vem vai ter outra coisa nova para aprender. E amanhã será sempre novo. A própria palavra de Deus diz que Deus faz novas todas as coisas. Todos os dias aprendemos coisas novas com o Senhor. Os profetas do Antigo Testamento, tanto Isaías como Jeremias, em dois momentos diferentes da história, 400 anos separando os dois, irmãos, os dois falavam que o povo de Deus é como o barro na mão do oleiro. E é só quando o povo de Israel, o povo de Deus, se torna como barro na mão de Deus, é que Deus finalmente é glorificado. É que finalmente Deus consegue realizar a sua vontade. Fala desse espírito quebrantado para que nós finalmente, quando abrirmos a nossa boca para ensinar o pecador o caminho que ele precisa tomar, para louvar a Deus diante dele, o Deus da nossa salvação diante dele, que o nosso testemunho exterior, que eu falo, que eu expresso, seja coerente com a minha vida interior. Esta integridade que Deus deseja. E quando Davi está falando desse salmo, meus irmãos, preste atenção no verso 4. Davi fala, do que estou tratando aqui? Contra ti, só contra ti. O problema é que o nosso pecado ofende a Deus. Não é que eu deixei de ser um bom moço, que eu deixei de... O problema é que Deus é ofendido. Davi está tratando de Deus e de como eu me relaciono com esse Deus que eu desejo, como nós falamos aqui, eu quero te servir agora. Você lembra que você cantou isso? Que nós cantamos isso nessa noite? Eu quero ofertar a minha vida ao Senhor, porque o Senhor merece, o Senhor é digno, o Senhor é o único Deus verdadeiro. E quando Davi começa a descrever Deus, logo nos primeiros versículos, ele fala sobre a misericórdia, o amor, a compaixão de Deus. Eu pequei contra o Senhor, só contra o Senhor, mas eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, amoroso, cheio de compaixão. O que o Senhor pensa a meu respeito, e quando Deus fala assim, Davi, você foi um assassino, porque Natã fala dessa maneira para Davi, e diz Samuel que Natã veio, a palavra do Senhor veio a Davi por meio de Natã. Não foi Natã falando, é Deus falando. Você adulterou com a mulher de Urias e você assassinou Urias. É justa a sua sentença. E sabe, meus irmãos, quando a gente fala assim, eu sei que, por exemplo, hoje eu estou falando sobre pecado, muito pecado. Pastor, fala sobre vitória, sobre alegria, sobre... É melhor, não é? Falar sobre pecado dá sono, tapa os ouvidos. Mas a gente precisa chegar uma hora que você precisa concordar com Deus, com o que Deus está falando a nosso respeito, a meu respeito e a seu respeito. Quando Ele fala assim, você é pecador. Sabe, meus irmãos, quando fala assim, sabe, quem não estiver comigo, quem não entregar sua vida, vai viver a eternidade distante de Deus. É uma palavra dura, mas Davi chegou e falou assim, é justa a tua sentença. O Senhor tem razão quando o Senhor fala isso a meu respeito. E aí ele vai falar sobre Deus, que no verso 6, ele diz assim, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. É Deus que deseja e é Deus que ensina. No verso 7 ele diz, Senhor me purifica com esopo e o Senhor me lava.
No verso 8, ele pede, faz-me ouvir os cânticos de júbilo. No verso 9, ele diz, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. No verso 10, ele diz, Senhor, cria em mim um coração puro, e o Senhor renova dentro de mim um espírito estável. E no verso 12, ele vai falar, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Percebe que aqui tudo tem a ver com Deus. É Deus que olha para nós, é Deus que derrama sua misericórdia, amor e compaixão. É Ele que deseja nos ensinar e nos ensina, Ele que nos purifica, Ele que renova a nossa vida, Ele que esconde e apaga o nosso pecado, é Ele que renova, cria em nós e nos renova, e é Ele que não nos expulsa da sua presença e mantém o seu Espírito conosco, e é Ele que renova em nós, devolve para nós a alegria da sua salvação e nos sustenta nisso. Por isso que esse salmo tem a ver com Deus. O tema aqui é Deus, porque naquilo que Deus deseja, Ele nos sustenta. Quando Deus fala assim, eu desejo te purificar, eu desejo perdoar o teu pecado, Ele é poderoso para fazer isso. E é o que Ele está falando para nós hoje. Como eu disse, não é sobre Davi, nem Batseba, nem Natã. É sobre Deus e o que Deus quer fazer conosco. E tem coisas em nossa vida que Deus não está realizando, apesar de desejar, porque nos falta confessar. Deus deseja restaurar-nos. Davi viveu uma ilusão tão grande, meus irmãos. Davi podia ter tudo o que quisesse. Era prerrogativa do rei. E quando Natã fala com Davi, Deus mandou falar o seguinte, eu te dei as mulheres de Saul, eu te dei o reino de Saul, eu te dei todo Israel, e se isso não bastasse, eu te daria mais. Mas você foi fazer o que eu não queria, o que era pecado diante de Deus. Davi desprezou a palavra do Senhor, é o que Natã fala. E Davi precisava ser restaurado. Você lembra de José, do Egito? Aquele homem que foi assediado. E ali era o contrário, que foi Davi que abusou de Batseba, que estava hierarquicamente inferior a ela, mas lá em José, era José que era hierarquicamente inferior à mulher de Potifar. É ele que é assediado. E eu já disse para os irmãos que se José era um homem feito de carne e osso, como Tiago fala de Elias, não é? Provavelmente José tinha consciência que a mulher de Potifar devia ser uma mulher muito bonita e muito desejável. E ele recebeu uma proposta interessante, né, da parte dela, vem deitar-se comigo. E ele falou, como é que eu ia fazer isso com o meu senhor, Potifar, e desonrar a Deus? O problema não era a mulher de Potifar, não era José, era Deus. Como é que eu vou me relacionar com Deus? E Davi, o que foi que você fez? Antes de abusar de Batseba, antes de matar Urias, antes de mentir para todo mundo, você desprezou a palavra do Senhor. Foi para isso que Natã foi falar com Davi. Meus irmãos, tudo isso tem a ver com Deus. Como é que Deus nos olha? E a minha palavra é porque só a confissão é o caminho para a restauração. Não tem meias verdades, não tem outros caminhos. Pastor, e se eu der uma oferta generosa? Não tem jeito. E se ninguém ficar sabendo? Não tem jeito. E se eu for capaz de esconder bem? Não tem jeito. A gente precisa chegar diante de Deus. E sem medo. Porque como disse Davi, o Senhor é misericordioso, o seu amor, a sua compaixão e o seu poder de perdoar pecados daquele que confessa.
É a confissão que restaura a alegria da salvação. É a confissão que abre caminho para a cura da alma, da mente, do corpo. Sem confissão, não há cura espiritual. Continuamos inimigos de Deus, distantes de Deus. E Davi está falando disso. Ele fala do pecado. Ele fala do nosso coração. Mas esse salmo é a respeito de Deus. Do que Deus quer no seu coração. E de como Deus quer fazer isso no seu coração. Não é que Ele joga isso nas suas costas. Eu quero que você tenha um espírito estável, um coração quebrantado. Ele é o Deus que faz estas coisas. Ele é quem purifica. Ele é quem oferece a mão. Ele é quem renova o seu espírito em nós. Ele é quem nos salva. Eu queria convidar você a pensar nisso nessa noite, que a confissão é o único caminho para a restauração na sua vida. Tem coisas, e eu sei que você sabe o que é, que estão emperradas aí, não é? Precisam ser desentupidas. E você precisa confessar isso a Deus. E fazer como Davi. Senhor, cria em mim um coração puro. Não sou eu que crio. É Deus que cria, que transforma. Pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz. Não existe mais pureza em mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Para você que já é crente, tantos anos, Davi conhece também essa experiência quando ele diz, não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Eu imagino Davi de joelhos, chorando. Dizem que as lágrimas são a água que Deus usa para amaciar o nosso barro. E clamando a Deus, faz isso em mim, Senhor. Eu quero convidar você a confessar o teu pecado diante de Deus agora. E falar, Senhor, eu quero um coração novo, eu quero um espírito estável, eu quero experimentar isso, essa renovação na minha vida. Eu não quero sair daqui da mesma maneira. Eu quero ter consciência, mas eu quero ser tomado pelo teu Santo Espírito de uma maneira toda especial, toda extraordinária. Você pode até falar assim, Senhor, eu não vivi isso esse ano, e eu quero viver a partir de agora. E sabe, fala assim para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim por teu amor, por tua grande compaixão. Ouve a minha oração nessa noite. Você pode fazer isso? Feche os teus olhos onde você está. Deus fez coisas tremendas e maravilhosas na vida de Davi. E nós estamos falando do Deus que agiu na vida de Davi. É o mesmo Deus que está aqui conosco, nos contemplando. Deus querido, ó Deus, Tu que és amor, Tu que já provaste o Teu amor para conosco em Cristo Jesus. Vem, ó Deus, nos purificar, que o Teu sangue precioso, o sangue precioso do Teu Filho, nos purifique, limpe a nossa consciência, o nosso coração, e venha agir de maneira poderosa, especial em nós, nos liberta, ó Deus, de algum pecado que vem nos arrastando, ó Deus, ou de algo, ó Deus, que tem tomado o nosso coração como um ídolo. Ó Deus, nós queremos ter esta alegria da Tua salvação em nós, para que o nosso lábio proclame, ó Deus, que Tu és esse Deus maravilhoso. E, ó Deus, cada irmão que levantou sua mão nesta noite, ó Deus querido, age de maneira especial, poderosa. Ó Deus, que em breve eles possam unir a sua voz, a voz de Davi, para falar assim, eu daria tudo que o Senhor
que eu acho que o Senhor gostaria, mas eu sei que o Senhor quer o meu coração, quebrantado, contrito, pronto para ser moldado por Ti. Ó Deus querido, nós Te louvamos, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, porque tudo tem a ver contigo. Nós queremos glorificar o Teu nome. É nossa oração no nome precioso, poderoso, de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus.